Há uma suposição fundamental que muitas pessoas bem-intencionadas fazem ao lidar com indivíduos difíceis. Se você é apenas gentil o suficiente, se você mostrar paciência suficiente, se você estender um entendimento suficiente, eventualmente a outra pessoa vai suavizar, retribuir e se envolver com você de boa fé. Na maioria dos casos, com a maioria das pessoas, essa suposição é verdadeira. Mas com um narcisista, não está apenas errado, é perigoso. Um narcisista não responde à bondade da maneira como uma pessoa razoável. Eles não veem isso como uma oportunidade de conexão. Eles veem isso como uma oportunidade de exploração. Pense em que bondade representa. É uma oferta, um presente de boa vontade, um reconhecimento da humanidade da outra pessoa. Ponto. Ele opera com o princípio da reciprocidade. Você estende o calor e, em um relacionamento funcional, o calor é retornado. Essa é a base do respeito mútuo, mas o narcisista não opera no campo da mutualidade. Eles operam em um jogo de soma zero, onde a potência é a única moeda. Toda interação com eles não é sobre conexão, mas sobre domínio e bondade. De sua perspectiva, é um ato de generosidade. É um sinal de vulnerabilidade. Agora, você pode pensar bem, talvez eles simplesmente não entendam a bondade. Talvez se eu demonstrar mais paciência, mais empatia, eles eventualmente o reconhecerão e responderão em espécie. Mas essa é precisamente a armadilha, porque os narcisistas reconhecem a bondade. Eles veem isso claramente, eles simplesmente não respeitam. De fato, eles o veem com desprezo. É quase como se eles olhassem para a bondade e pensassem: essa pessoa está me entregando as próprias ferramentas de que preciso para controlar. Lastly, uma vez que reconhecem sua bondade como um padrão, começam a ultrapassar os limites. Eles levam mais do que dão. Eles esperam perdão sem remorso. Eles testam o quanto você tolerará, quanto você vai desculpar e quanto se sacrificará sob o disfarce de compaixão. É aqui que muitas pessoas são pegas em um ciclo de dúvida. Talvez eu não tenha sido o suficiente. Talvez eu precise ser mais compreensivo. Mas esse é o erro de cálculo fundamental. Porque o problema não é que você não esteja sendo gentil o suficiente. O problema é essa bondade, quando dada a uma pessoa que não valoriza a reciprocidade, torna-se combustível para manipulação adicional. Quanto mais bondade você dá, menos o respeito eles têm por você. É por isso que você verá que os narcisistas tratam as pessoas que se preocupam com eles o pior. Eles são educados para estranhos. Eles encantam conhecidos, mas degradam e minam os mais próximos deles. Por quê? Porque eles não têm controle sobre o estranho, mas eles têm sobre você. Ponto. Eles sabem que você está investido. Eles sabem que você se importa. E que se importa, essa bondade se torna uma alavanca que puxam sempre que precisam mudar a dinâmica a seu favor. Agora, isso não significa que essa bondade é inerentemente ruim. É uma virtude, um componente essencial de uma boa vida. Mas, como todas as virtudes, deve ser emparelhado com sabedoria. Deve ser aplicado criteriosamente e nunca deve vir às custas de seu próprio bem-estar. Bom, se sua bondade está sendo usada contra você, se está permitindo que alguém aproveite você, o que você está praticando não é bondade, é autossacrifício. Há uma profunda diferença entre os dois. Então, qual é a alternativa? Não é crueldade, não é vingança, é clareza, é reconhecer que a bondade nem sempre é a resposta apropriada e que, em alguns casos, a coisa mais compassiva que você pode fazer por si mesmo e até para outra pessoa é retirar sua energia, parar de alimentar o ciclo. A alternativa não é crueldade, não é vingança, é clareza, é reconhecer que a bondade nem sempre é a resposta apropriada que, em alguns casos, a coisa mais compassiva que você pode fazer por si mesmo e até para outra pessoa é retirar sua energia, parar de alimentar o ciclo, afastar-se do papel de fixador, pacificador ou fornecedor emocional. Porque quando você para de se envolver em uma dinâmica que recompensa sua manipulação, você nega a eles o poder. É isso que os narcisistas não esperam. Eles esperam que você continue se explicando. Eles esperam que você continue tentando fazer-os entender. Eles esperam que você continue voltando, porque foi isso que você sempre fez. Mas no momento em que você vê o jogo para o que é, e se recusar a jogar, é quando você interrompe o controle deles. É quando o equilíbrio do poder muda. Assim,
O verdadeiro desafio não é fazer com que o narcisista mude, é em mudar sua própria resposta. É reconhecer que você não deve infinita bondade a alguém que a explora, que você não precisa continuar provando sua bondade, tolerando o mau comportamento, e que a verdadeira medida de força não está no quanto sofrimento você pode suportar, mas em como você está disposto a se afastar daqueles que aumentam o sofrimento. Ponto. Se você não pegar mais nada disso, pegue isso. A bondade é poderosa, mas apenas quando dada àqueles que o respeitam. Ponto. Quando confrontado com um narcisista, sua bondade nunca será a coisa que os altera, mas sua recusa em deixar ser usada contra você. É isso que mais os chocará. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao lidar com um narcisista é acreditar que o raciocínio com elas levará a mudanças significativas. A suposição é simples, mas fundamentalmente defeituosa se você pode articular sua dor com clareza. Se você puder apenas vê-las como as ações estão machucando você, certamente elas entenderão, e certamente elas mudarão. Afinal, não é assim que os relacionamentos humanos normais funcionam. Você se comunica, você se ajusta, cresce juntos, mas com o narcisista, toda essa abordagem é inútil porque opera com a premissa de que eles são capazes de autorreflexão, que realmente se preocupam com o impacto de seu comportamento e que estão dispostos a alterar suas ações em prol do bem-estar de outra pessoa. A realidade, no entanto, é totalmente diferente. Os narcisistas não se envolvem no autoexame da maneira como uma pessoa saudável. Eles não aceitam críticas, mesmo críticas construtivas, como uma oportunidade de crescimento. Em vez disso, eles experimentam isso como um ataque direto à sua identidade. Para um narcisista, qualquer implicação de que eles estão errados não é apenas um erro no julgamento, é uma ameaça fundamental para todo o seu autoconceito. Porque, em sua essência, os narcisistas não têm o tipo de sensação interna estável de valor que permite que uma pessoa reconheça falhas e trabalhe nelas. Ponto. Em vez disso, sua autoestima depende inteiramente da validação externa, do controle, da admiração, de ser percebida como superior. Então, quando você levanta as falhas deles, não está se envolvendo em uma conversa honesta. Você está desafiando o próprio senso de si, e isso é algo que eles não podem tolerar. Então, o que acontece? Bem, se você já tentou raciocinar com um narcisista, você já sabe que eles não ouvem, eles não refletem, eles não se envolvem em boa fé. Em vez disso, eles desviam, eles viram a conversa para que de repente você seja o problema. Você é o que é muito sensível, exigente demais, muito crítico. Ou eles interpretam a vítima, torcendo a narrativa para que, em vez de abordar suas preocupações, elas façam você se sentir culpado por trazer-las em primeiro lugar. Você questiona se você exagerou, se deve ter formado as coisas de maneira diferente, se deve apenas deixá-lo ir. Esse ciclo se repete repetidamente até você começar a acreditar que talvez o problema não seja o comportamento deles. Talvez o problema seja suas expectativas. E é exatamente assim que eles mantêm o controle, porque no momento em que você começa a duvidar de sua própria realidade, no momento em que você começa a acreditar que talvez seja o que é irracional, eles venceram. Eles mudaram a dinâmica do poder para que sua principal preocupação não seja mais os maus tratos a você. É a percepção deles de você. Você começa a se concentrar não em responsabilizá-los, mas em provar que é justo, que é gentil, que é razoável. E quanto mais você tenta provar isso, mais você se enquadra na armadilha deles. Porque quanto mais razoável você é, mais alavancagem elas têm. Agora você pode perguntar, mas e se eu encontrar a maneira certa de explicar? E se eu abordar a conversa de maneira diferente? What if I try again? And this is where many people get stuck, especially those with a strong sense of empathy, because you believe in the power of communication. You believe in the potential for growth, and that's not a flaw, that's a strength, but only when applied to the right people. Because here's the truth: reasoning only works with people who are willing to reason. Empathy only works with people who are capable of reciprocating it. And when you waste your energy trying to get a narcissist to see perspectiva, você não está envolvido em um diálogo produtivo, operando dentro de uma estrutura racional. Ponto. E uma vez que você realmente entende isso, depois de aceitar que nenhuma quantidade de explicação
jamais fará com que um narcisista se veja claramente. Você se liberta do ciclo interminável de frustração, dúvida e exaustão emocional. Então, qual é a alternativa? Se o raciocínio não funcionar, defina limites, não explicações, não debates, não pedidos para entender. Limites, uma recusa firme e clara em se envolver no ciclo. Porque um narcisista não precisa que você concorde com eles. Eles só precisam que você continue envolvente. Eles só precisam mantê-lo no gancho, investidos emocionalmente, tentando constantemente fazer-los entender. No momento em que você percebe que não deve a eles uma explicação, que não precisa justificar seus limites, que não precisa convencer-los de nada, esse é o momento em que você retomará o controle. E é isso que realmente chocará. Não outro argumento, não outro apelo emocional, mas seus limites. Você não deve a eles uma explicação. Você não precisa justificar seus limites. Você não precisa convencer-los de nada. Esse é o momento em que você aceita o controle. E é isso que realmente os chocará. Não outro argumento, não outro apelo emocional, mas seu silêncio, seu desapego, sua recusa em jogar o jogo. Porque essa é a única coisa que eles nunca esperam. E essa é a única coisa que realmente quebrará seu domínio sobre você. Uma das coisas mais difíceis de aceitar em lidar com um narcisista é que elas não estão interessadas em respeito mútuo. Eles não estão interessados em justiça e reciprocidade ou no tipo de dar e receber que define relacionamentos saudáveis. Eles estão interessados em domínio, controle e vitória. Depois de entender isso, tudo sobre o comportamento deles começa a fazer sentido. O mundo de um narcisista é estruturado em torno de uma hierarquia rígida, na qual eles devem estar sempre no topo. Toda interação, toda conversa, todo conflito é uma luta pelo poder. Não se trata de verdade, não se trata de razão, e certamente não se trata de entender. Trata-se de manter sua superioridade e mantê-lo em uma posição de submissão emocional. A principal maneira que eles fazem isso é garantir que você esteja sempre reagindo a eles. Eles prosperam com suas reações, seja raiva, frustração, culpa ou tristeza. Qualquer resposta emocional significa que eles ainda têm controle sobre você. Eles sabem que, desde que possam provocar uma reação, podem ditar os termos da interação, e quanto mais você reage, mais poder você entrega a eles. É por isso que eles apertam seus botões. É por isso que eles fabricam crises. É por isso que eles torcem a realidade até que você sinta que está perdendo a cabeça. Porque, quanto mais emocionalmente desestabilizado você se torna, mais fácil você é manipular. Agora é aqui que as pessoas ficam presas, porque quando alguém empurra seus botões, seu instinto é se defender, explicar, esclarecer o registro. Você pensa: se eu puder fazer, luz ver o motivo, se eu conseguir que eles entendam, certamente eles vão parar. Mas o que você não percebe é que o argumento em si é o objetivo. A confusão é o objetivo, o caos é o objetivo. Porque enquanto você estiver trancado nesse ciclo, você está jogando o jogo deles. A resposta é enganosamente simples, mas profundamente difícil. Você para de reagir. Você desapego. Você remove a capacidade deles de provocá-lo. Você reconhece o jogo pelo que é e se recusa a participar. Agora, isso não significa suprimir suas emoções ou fingir que o comportamento deles não o afeta. Isso não é força. Essa é apenas mais uma forma de auto-engano. O que isso significa é dominar a capacidade de controlar quando e como você responde. Porque quando você controla sua resposta, você controla toda a dinâmica. Imagine um narcisista arremessando insultos em você, esperando que você atacasse ou quebre. Em vez disso, você permanece calmo. Você não argumenta, você não se defende, nem se envolve além do que é absolutamente necessário. O que acontece? Eles aumentam, eles se esforçam mais, eles cutucam e fazem tudo o que podem para obter uma reação de você. Porque sem o seu investimento emocional, eles não têm poder, e quando eles finalmente percebem que suas táticas habituais não estão funcionando, algo notável acontece e eles começam a perder o controle. Porque os narcisistas não são construídos para a força real. Eles não funcionam bem em ambientes em que não podem manipular os outros. Eles dependem da capacidade de manter as pessoas emocionalmente desequilibradas. E, quando você a afasta, elas não sabem o que fazer.
Eles atacam em desespero, expondo toda a extensão de sua patologia, ou se retiram, buscando alvos mais fáceis. É por isso que o conceito de balanço cinza se tornou uma estratégia tão eficaz para lidar com narcisistas. A ideia é simples. Você se torna o mais emocionalmente desinteressante possível. Você não argumenta, você não explica, não se alimenta do drama deles. Você se torna uma rocha cinzenta, ablândia, que não responde, inabalável. E ao fazê-lo, rouba a da mesma coisa que eles desejam, sua energia emocional. Mas o desapego não é apenas reter reações. Trata-se de recuperar sua estabilidade interior. Trata-se de reconhecer que você não é mais obrigado a se envolver com suas distorções da realidade, que não precisa provar a alguém que está fundamentalmente desinteressado em justiça, e que não precisa de validação para conhecer seu próprio valor. Este é o choque real para um narcisista. Não é sua raiva, não é a sua dor, é a sua indiferença, porque pela primeira vez, eles são forçados a enfrentar uma realidade na qual não são mais o centro do seu mundo. E nada os aterroriza mais do que irrelevância. Portanto, se você quiser quebrar o controle deles, a coisa mais poderosa que você pode fazer é a seguinte: pare de jogar o jogo. Pare de reagir. Pare de justificar. Pare de dar a eles a satisfação de controlar suas emoções. Em vez disso, recue, observe e recupere o poder que eles nunca desejaram que você percebesse que tinha. Ponto. Uma verdade crucial sobre lidar com um narcisista é que eles não estão interessados em resolução. Eles não argumentam para alcançar o entendimento. Eles não criam conflitos para resolver problemas. Eles se envolvem nessas batalhas apenas por um motivo: controle. Toda conversa, todo desacordo, todo momento de tensão é uma oportunidade para eles afirmarem o domínio, manipular suas emoções, mantê-lo emaranhado na teia deles. No momento em que você percebe isso, tudo muda. Porque, uma vez que você entende que a resolução não é o objetivo, você pode parar de tentar encontrar lá. Agora, para a maioria das pessoas, essa é uma realização profundamente perturbadora. Em relacionamentos saudáveis, quando surge o conflito, geralmente é porque ambas as partes querem algo melhor. Talvez eles vejam o problema de maneira diferente. Talvez eles tenham necessidades conflitantes. Mas, no centro, existe uma crença subjacente de que a resolução é possível, que, através da discussão, comprometimento, ou pelo menos algum grau de respeito mútuo, o problema possa ser trabalhado. Mas com o narcisista, essa crença se torna uma arma que eles usam contra você. O que acontece quando você continua tentando resolver as coisas com alguém que não deseja resolução? Você acaba exausto. Você se encontra explicando a mesma coisa repetidamente, pensando que, se você apenas a expressar de maneira diferente, se apenas fornecer mais evidências, se apenas apelar ao seu senso de razão ou justiça, certamente eles entenderão. Mas eles não, porque o entendimento não é o ponto. Vencer é. E enquanto você estiver se envolvendo com eles, eles estarão ganhando. É por isso que os narcisistas prosperam em conflitos sem fim. Eles torcerão suas palavras, distorcerão a realidade, mudarão os postes, se contradizem, qualquer coisa para manter o argumento. Porque, enquanto o argumento continuar, você está emocionalmente engajado, você estará focado neles, é drenado, distraído e dependente de suas reações. Então, o que você faz? A resposta é simples, mais difícil. Você se desenrola completamente da batalha. Você para de tratar suas palavras como se fossem faladas de boa fé. Você para de assumir que eles estão procurando clareza ou justiça. Você para de responder como se este fosse um conflito que pode ser resolvido no sentido tradicional. Agora, isso não significa ignorá-los completamente, embora às vezes esse seja o melhor curso de ação. O que isso significa é que você para de fornecer o combustível emocional de que dependem. Quando eles distorcem a realidade, você não perde tempo tentando corrigi-los. Quando eles terem você, você não morde. Quando eles aumentam, você permanece fundamentado. E o mais importante, você para de precisar que eles entendam sua perspectiva, porque não o farão. E mais do que isso, eles não querem. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer diante da manipulação de um narcisista é manter sua própria realidade. Sem precisar que eles a validem.
Reconheça quando eles estão puxando você para um debate inútil e recusar-se a participar, não com raiva, não com declarações dramáticas, mas com certeza silenciosa. Porque no momento em que você para de precisar que eles concordem com você, eles perdem uma de suas maiores armas. Eles podem chamá-lo de nomes, torcer a verdade e interpretar a vítima. Isso não importa, porque você não está mais olhando para eles para confirmar sua própria realidade. E é isso que realmente os desarma. Veja, o poder de um narcisista não vem de sua capacidade de discutir, não vem da capacidade deles de torcer a verdade. Ele vem da capacidade deles de fazer você duvidar de si mesmo, de fazer você adivinhar suas próprias percepções, suas próprias decisões, sua própria sanidade. É por isso que eles se envolvem em iluminação de gases. Por que reescrevem a história? Por que se contradizem tão sem esforço? Porque se eles puderem manter-lo em estado de confusão, se eles puderem fazer você questionar seus próprios pensamentos, eles terão controle sobre você. Mas quando você para de procurar clareza, quando decide que não precisa do acordo deles para manter sua própria verdade, o poder deles entra em colapso. E é isso que mais os choca. Não é sua raiva, eles esperam sua raiva. Na verdade, eles confiam nisso porque o mantém envolvido. Não é sua dor. Eles sabem que podem usar isso contra você. Não. O que realmente os perturba é a sua certeza, sua recusa em argumentar, seu desapego tranquilo e inabalável. Quando você se recusa a se envolver em seus jogos, eles perdem o controle. Eles se tornam desesperados, irregulares, às vezes até autodestrutivos, porque estão perdendo sua capacidade de controlá-lo através do caos. E esse é o momento em que você sabe que está livre. Quando suas palavras não têm mais o poder de abalá-lo, quando você pode ver as manipulações deles pelo que são, e optar por não participar, quando não precisa mais delas para entender, pedir desculpas, mudar, porque você já recuperou sua própria mente. A única maneira de vencer com um narcisista é parar de jogar seu jogo. Quando você pode ver as manipulações deles pelo que são e optar por não participar. Quando você não precisa mais delas para entender, pedir desculpas ou mudar porque você já recuperou sua própria mente. A única maneira de vencer com um narcisista é parar de jogar o jogo deles. Depois de fazer isso, você perceberá que eles nunca tinham o poder que eles queriam que você acreditasse que fizeram. Você teve isso o tempo todo. O controle de um narcisista sobre você não começa com suas palavras ou ações, começa em sua mente. Começa no momento em que você começa a duvidar de si mesmo. Quando você começa a se perguntar se eles estão certos, se talvez você seja o problema, se talvez esteja exagerando. Como uma vez que eles podem manipular sua percepção, uma vez que podem introduzir essa semente de incerteza, eles não precisam exercer força. Eles não precisam restringi-lo fisicamente ou fazer grandes ameaças. Eles só precisam que você adivinhe sua própria realidade. Para buscar sua validação, procure-lhes respostas que deveriam vir dentro de si mesmo. É assim que eles o mantêm preso. E é aqui que a verdadeira batalha ocorre. Não em argumentos, não em conflitos externos, mas nos momentos tranquilos em que você luta com o que acreditar, onde seus próprios pensamentos se tornam um campo de batalha. Veja, um narcisista não mente apenas para você. Eles o treinam para mentir para si mesmo. Eles ensinam você a racionalizar seu comportamento, a subestimar sua crueldade, para reformular sua manipulação como algo diferente do que é. A parte mais insidiosa desse processo é que você nem percebe que está acontecendo. Você se convence de que está apenas entendendo, que está apenas sendo paciente, que está apenas dando a eles o benefício da dúvida. Mas o que realmente está acontecendo é que você está silenciando seus próprios instintos. Você está rejeitando os sinais de aviso de que sua mente e corpo estão gritando com você, porque você foi condicionado a acreditar que esses sinais estão errados. É por isso que se libertar de um narcisista não é apenas uma distância física. Não se trata apenas de não fazer contato ou definir limites, embora essas coisas sejam necessárias. Trata-se de recuperar sua mente. Sobre desfazer os anos de condicionamento mental que fizeram você duvidar de sua própria percepção, seu próprio julgamento, seu próprio valor. Porque a realidade é a seguinte:
desde que tenham acesso aos seus pensamentos. Eles ainda têm poder sobre você. Enquanto você estiver repetindo as palavras deles em sua cabeça, desde que esteja se medindo com os padrões deles, desde que esteja buscando o fechamento deles, eles ainda estarão controlando você. É por isso que os narcisistas não apenas atacam sua confiança, eles atacam sua capacidade de confiar em si mesmo. Eles atacam sua capacidade de ter certeza do que você sabe. E é isso que mantém as pessoas presas, não a presença física do narcisista, mas a prisão mental que eles construíram dentro de sua cabeça. Então, como você se liberta? Você para de deixá-los definir realidade para você. Você começa a confiar no instinto que foi ensinado a ignorar. Você para de justificar o comportamento que nunca aceitaria de mais ninguém. E o mais importante, você para de esperar a permissão deles para seguir em frente. Veja, uma das maiores armadilhas que as pessoas se enquadram nos narcisistas é a crença de que a cura exige algo deles, que, para realmente deixar ir, eles precisam de um pedido de desculpas, ou uma explicação, ou algum tipo de reconhecimento final do dano que foi causado. Mas esse momento nunca vem porque o narcisista nunca lhe dará. No relacionamento com os narcisistas, é a crença de que a cura exige algo deles. Isso para realmente deixar ir, você precisa de um pedido de desculpas, uma explicação ou algum tipo de reconhecimento final do dano que foi causado. Mas esse momento nunca vem porque o narcisista nunca lhe dará um fechamento. Eles nunca dirão sim, vejo agora como te machuquei e assumo total responsabilidade. Eles não farão isso porque, para fazê-lo, seria render o controle. E assim, as pessoas que eles manipularam continuam esperando o narcisista validar sua dor, esperando que eles confirmassem que não eram loucos, esperando por algum tipo de palavra final que, para tudo fazer sentido. Mas essa espera é apenas mais uma forma de controle, porque enquanto você aguarda a validação deles, você ainda estará deixando eles definir sua realidade. Então você não espera, você não pede permissão para seguir em frente. Você decide. Você decide que seu próprio entendimento é suficiente. Você decide que sua dor é real porque sentiu, não porque eles a reconheceram. Você decide que não precisa de desculpas para se curar, porque não está mais procurando para eles dar o que eles nunca puderam. E quando você faz isso, quando você recupera a autoridade sobre sua própria mente, algo notável acontece: suas palavras perdem seu poder, suas opiniões se tornam irrelevantes, e a presença deles em seus pensamentos começa a desaparecer. É isso que realmente quebra o domínio de um narcisista sobre você. Não confronto, não vingança, não se mostra errado, mas a realização silenciosa e constante de que eles não têm mais voz em sua realidade, que não ocupam mais espaço em sua mente, que você não está mais esperando por nada deles. Porque no momento em que você para de procurar respostas para um narcisista, eles deixam de ter poder sobre você. No momento em que você para de tentar entender suas ações, você é livre. E no momento em que você confia em si mesmo, mais do que você jamais confiou neles, venceu uma batalha que eles nunca quis que você percebesse que estava acontecendo. O maior medo de um narcisista não está perdendo o controle sobre você, é você percebendo que eles nunca tiveram tanto controle quanto queriam que você acreditasse. Porque uma vez que você vê através da ilusão, uma vez que você reconhece que o poder deles sempre dependia da sua participação, toda a dinâmica se desgasta. Eles não o controlam diretamente, eles controlam a maneira como você se vê, a maneira como você interpreta suas ações, a maneira como responde à manipulação deles. E no momento em que você sai dessa estrutura, no momento em que você para de reproduzir pelas regras tácitas que eles impuseram, elas ficam lutando. Mas aqui está a parte que realmente o sacode: quando você não se afasta de raiva, mas quando você se afasta em indiferença. Veja, a maioria das pessoas pensa que o oposto do amor é o ódio, mas isso não é verdade. O ódio ainda é engajamento. O ódio ainda os reconhece como significativos, ainda lhes concede relevância emocional. Mas indiferença, isso é um colapso total de sua influência. Essa é a percepção de que suas palavras não penetram mais. A presença deles não dita mais seu humor, e a ausência deles não cria mais um vazio. É isso que realmente os desarma, porque os narcisistas prosperam com a reação. Eles prosperam ao saber que ainda podem entrar na sua cabeça, que ainda podem provocar uma resposta.
seja amor, medo ou raiva. Eles não se importam se você os adora ou os despreza, desde que suas emoções estejam orbitando ao seu redor. É por isso que eles empurram seus botões, porque eles andam de bicicleta, sabendo que eles ainda podem entrar na sua cabeça, que ainda podem provocar uma resposta, seja amor, medo ou raiva. Eles não se importam se você os adorar ou desprezar, luz, desde que suas emoções estejam orbitando ao seu redor. É por isso que eles empurram seus botões, porque pedalam o charme e a crueldade, porque eles deliberadamente deixam as coisas não resolvidas para que você fique viciado, para que continuem sendo o ponto de referência em que seus pensamentos giram. Mas quando você chega a um lugar onde simplesmente não se importa, quando seus insultos, suas viagens de culpa, suas provocações são recebidas sem nada, algo muda. Eles não estão mais na posição de poder porque o poder de real, não é apenas sobre controle sobre os outros, é sobre controle sobre você. Trata-se de governar suas próprias respostas, seus próprios pensamentos, seu próprio estado de espírito. E quando você recupera essa autoridade, eles perdem tudo o que tinham sobre você. Agora, isso não significa que o processo seja fácil. Não é um interruptor, você pode simplesmente virar. Destacamento emocional, descolamento de verdade, ganha tempo e esforço, porque os narcisistas não deixam apenas feridas. Eles criam padrões, e se você está enredado com um por algum tempo significativo, esses padrões não desaparecem da noite para o dia. O desejo de responder, explicar, se defender, não desaparece instantaneamente. É por isso que tantas pessoas lutam para não entrar em contato. Porque mesmo quando se removem fisicamente, mentalmente ainda estão envolvendo, ainda repetindo conversas, ainda discutindo em suas próprias mentes, ainda esperando por algum tipo de resolução. Mas aqui está a coisa: não há resolução para ser encontrada com o narcisista, porque seu objetivo nunca foi chegar a uma conclusão. O objetivo deles era mantê-lo em circuito, para mantê-lo amarrado ao ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Mais e mais, como um script que eles reescrevem de maneiras diferentes, mas sempre com o mesmo resultado. E quando você reconhece quando vê que não há uma conversa final que faça tudo fazer sentido, nenhuma palavra perfeita que os faça reconhecer a verdade, você para de procurar. Você para de se envolver com um jogo projetado para você perder. E é aí que tudo muda. Porque no centro do controle narcisista está um desequilíbrio fundamental. Eles fazem você sentir que são a autoridade, como se fossem os que decidirem o que é real, o que é válido, o que importa. Mas a realidade é que eles tinham tanta autoridade quanto você permitiu que eles tivessem. Ponto. No momento em que você decide que as opiniões, as manipulações deles, a presença deles em sua mente não são mais medidas válidas do seu valor, o feitiço quebra. E a beleza dessa percepção é que ela se estende muito além de apenas um narcisista. Ponto. Isso se aplica a todas as situações em que alguém fez você se sentir pequeno, onde alguém o condicionou a duvidar de si mesmo, onde alguém o levou a acreditar que seu valor é algo que pode ser negociado. É a percepção de que ninguém, não um narcisista, nem ninguém, tem o direito de ditar quem você é, que seu valor, sua realidade, seu senso de si, não são coisas a serem concedidas ou levadas por outra pessoa. É por isso que a coisa mais poderosa que você pode fazer diante de um narcisista não é combatê-los, não expô-los, não buscar vingança, mas se tornar completamente desinteressada em sua opinião. Ponto. Para chegar a um lugar onde suas palavras são apenas ruído, sua ausência é apenas espaço, e sua presença é irrelevante. O rosto de um narcisista não é combater luz, não expor luz, não buscar vingança, mas se tornar completamente desinteressado em sua opinião. Para chegar a um lugar onde suas palavras são apenas ruído, sua ausência é apenas espaço, e sua presença é irrelevante. Esse é o momento em que eles realmente perdem, porque no final, os narcisistas não são tão poderosos quanto parecem. Eles confiam na ilusão, na fumaça e nos espelhos, em sua crença em sua autoridade. Afaste essa crença, e com o que eles restam? Apenas mais uma pessoa tentando desesperadamente importar. E depois que você vê isso, realmente vê, eles nunca mais poderão manter o poder sobre